Glória a Deus. Um grande projeto. Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus. Por que fizemos a questão de frisar o nome de Abrão? Porque aqui ele ainda não recebera a troca de nome como Deus fizera com ele lá no capítulo de número 17, trocando o nome de Abrão para Abraão. Aqui no capítulo 12, o Senhor traz a Abrão o chamado divino. E é sobre este chamado divino que nós queremos trazer aqui a porção da palavra de Deus. Como título, um grande projeto. Toda vez que Deus tem um grande projeto, sempre Deus oferece o grande projeto a um homem específico, a um grande homem, a alguma grande mulher de Deus. Deus faz coisas para homens especiais. E no caso aqui, nós sabemos da figura de Abrão, o que se tornou Abraão. Parte de Abraão a criação de uma grande nação. Lembre-se, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, os 12 príncipes, e aí sucede-se então a história de Israel, com aquela grande multidão sendo retirada do Egito pelas mãos de Moisés. Antes de todas essas coisas, o Senhor separa um homem para um grande projeto, e esse homem foi Abrão. No capítulo de número 11, diz a palavra do Senhor, no versículo 32, foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Logo se entende que quando Terá e Abrão saem da sua terra, eles chegam a Harã, Terá morre. Se entende aqui que a promessa era para Abrão. E lá no versículo de número 13, no capítulo de número 13, Abrão separa-se de Ló, se ratifica, se confirma que a bênção era para Abraão, o projeto era para Abrão. E Deus fez com que ele se separasse do seu pai e logo adiante se separasse do seu sobrinho. E aqui nós vamos aprender algumas verdades, porque a Bíblia ela é riquíssima em verdade e Deus fala nas entrelinhas. E diz a Bíblia: ora, o Senhor disse a Abraão. A primeira informação que nós tiramos da palavra do Senhor é que o Senhor disse. O que quer que o Senhor venha dizer, ele disse. Ele falou. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todas as coisas debaixo do seu total controle. O Senhor falou, o Senhor disse. Quando Deus diz, está dito. Se Deus diz que está curado, pronto. Se Deus diz que está liberto, pronto. Quando Deus diz, todo mundo se cala. Quando Deus fala, se cala quem quer que seja, quem tenha juízo. E quem não tem juízo sofre lá o dano da sua rebeldia. Mas quando Deus diz, o homem de juízo obedece. E o Senhor passa a falar a Abraão, e aqui, através das palavras do Senhor, muitas reflexões, principalmente por parte de Abraão. Sai da tua terra. Segunda informação que nos passa o versículo 1, que Abraão tinha que se desapegar da terra. Deus não chama nenhum homem terreno. Se conhecemos algum homem terreno preocupado com as coisas do mundo, com luxo, com a riqueza, com automóveis, com status, com posição, esse homem não é de Deus.
Porque o verdadeiro homem de Deus, ele não está apegado às coisas terrenas, às coisas desta terra. Por isso Deus disse, sai da tua terra, desapego. E ele diz ainda, da tua parentela. Quando Deus fala da tua parentela, Deus está falando com que Abraão se desligue, se desvencilhe de todos os seus laços afetivos, para que Deus opere na vida de Abraão. Abraão tinha que se desfazer dos seus laços afetivos. E ele ainda diz da casa do teu pai. Quando fala da casa do teu pai, está falando de laços amorosos. Abraão tinha que se desapegar do terreno, aleluia, tinha que se desapegar da parentela, dos seus laços afetivos, e tinha que desapegar do seu pai, dos seus laços amorosos. Aleluia. E ainda termina o versículo dizendo, para a terra que eu te mostrarei. A primeira condição de Abraão é que Abraão deveria crer, porque nesse versículo primeiro, Deus fala profundamente a Abraão e faz ainda na última parte do versículo uma grande revelação, dizendo, você vai para uma terra que eu vou te revelar depois. Você tem que sair. Eu disse para você que vou te abençoar. Eu disse para você que faria de você uma grande nação. Eu disse para você que eu tenho um projeto contigo. Eu disse para você que eu tenho um grande projeto na tua vida. E você tem que se mover. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que ir em direção à sua bênção. Você vai, Abraão, para uma terra que eu lá na frente vou te mostrar. Eu irei te revelar a terra para onde tu vais. E Abraão deveria exercer a sua fé. É por isso que Abraão é chamado, então, o pai da fé. Porque no seu primeiro encontro com Deus, ele sai, ele se move. Ele sai de Harã, podemos assim dizer. E agora ele vai para a terra da bênção. Ele cruza por Canaã e desce até o Egito, retornando depois, onde se separa com Ló, o seu sobrinho. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no versículo 2, que Deus fala a Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 2 podemos aprender 4 coisas que Deus iria fazer. Primeira coisa que Deus iria fazer de Abraão, iria fazer de Abraão uma grande nação. Olha que promessa extraordinária de um homem, de apenas um homem, Deus faria uma nação. Nós sabemos que foi por começar em Abraão que Deus separou Israel para a sua nação. O segundo motivo que Deus iria fazer, iria abençoar, abençoaria tudo aonde Abraão estivesse, o que Abraão viesse a fazer, por onde quer que ele andasse, abençoaria tudo, desde que Abraão colocasse uma condição única na sua vida, obedecer, ir, tomar atitude. Terceira coisa, Abraão seria honrado por Deus. Aleluia. Todos iriam saber que Abraão tinha um Deus e que o Deus de Abraão iria honrar a Abraão. A quarta coisa, o Abraão seria a própria bênção. Aleluia. Quem gostasse de Abraão seria abençoado. Quem desse presentes a Abraão seria abençoado. Quem fizesse amizade com Abraão seria abençoado. Aonde quer que Abraão estivesse, a bênção de Deus estaria fazendo parte da vida dele. No versículo de número 3, nós podemos ver aqui 2 coisas. A primeira condição para Abraão, e podemos aqui contextualizar, comparando também, fazendo um paralelo com a igreja, Abraão e a igreja. Podemos até melhorar a frase, Abraão e o cristão individual, como queira, no coletivo ou no individual. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira condição é que viria a bênção ou a maldição. E aqui nós nos deparamos com uma grande
além de ser extraordinária, uma bruta realidade, porque Deus deixa de maneira imperativa. Quem abençoa o cristão recebe a bênção de Deus. Quem rejeita o cristão recebe a maldição. Aleluia. E para Abraão, como para a igreja e o indivíduo, é dessa forma. Aleluia. Quem se aproxima de cristão é abençoado. Quem se aproxima da igreja é abençoado. Quem se aproximava de Abraão era abençoado. Era uma grande condição. A bênção ou a maldição vem de Deus, aleluia, pela aceitação ou rejeição, na nossa época de Cristo, na época de Abraão, de Deus. Se aceita Deus, abençoado. Se aceita Jesus, abençoado. Uma condição imperativa de Deus, bênção ou maldição. Se aceita Jesus, abençoado. Aleluia. E a Bíblia fala ainda da bênção extensiva à descendência. Toda a descendência de Abraão seria abençoada. Toda a descendência daqueles que se aproximassem de Abraão seriam abençoados. Aonde quer que ele andasse, o que quer que ele fizesse, a maneira com que ele procedesse, tudo seria bênção ou maldição daqueles que o cercavam, que cercavam a Abraão. No versículo de número 4 diz a Bíblia, partiu, aleluia, do verbo partir, ele agiu, né? Pois Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Partiu Abraão. E aqui, como nós já falamos, ele partiu sem saber a direção. E aí se cabe aqui uma pergunta nessa prática: será que nós nos moveríamos do nosso lugar, indo a uma determinada direção, tomando uma atitude, através de uma revelação de Deus, sem saber aonde iríamos, o que iria acontecer? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Ló estava junto, né? Lá no capítulo 13, eles se separam, onde Abraão diz para Ló, escolhe o lugar que você vai. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se for para o oriente, eu vou para o ocidente. E assim, vice-versa. E nós sabemos que Ló escolheu as campinas de Sodoma, né? E Abraão ali ficou com a parte mais difícil, mas foi ali que Deus abençoou a vida, o ministério, a família de Abrão, que logo em seguida se tornou Abraão, o pai de uma grande nação. Ele havia andado um pouco sem a direção, mas agora Abrão já estava com uma grande expectativa, porque o seu pai sai com ele no capítulo 11. Eles param em Harã. E em Harã morre seu pai, e então Deus fala a Abrão, agora é com você. Você já está com os laços terrenos desamarrados, soltos, você já está com os laços afetivos desfeitos, você já está com seus laços amorosos desfeitos também, e agora você saiu. E nós conhecemos a vida de Abraão. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, os 11 príncipes, e dali entrando no Egito, 70 almas, onde o Senhor formou uma grande nação, resgatando depois de 430 anos, através da vida de Moisés, reconduzindo a nação de Israel por 40 anos no deserto, e então com Josué entrando na terra prometida. E hoje está lá a nação de Israel, na Palestina, através e onde começou na vida de um homem, um grande projeto que Deus tinha com Abraão. E Deus só dá grandes projetos para grandes homens. E eu tenho certeza que você que me escuta agora, nesse exato momento, eu venho te dizer profeticamente que Deus tem um grande projeto na tua vida. Tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor deseja, é que não haja apego nenhum, nem com o seu lar, nem com seus laços afetivos, seus laços amorosos, colocando toda a sua confiança inteiramente no Senhor. E aí então você vai ver a glória de Deus. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.